Você sabia que no Excel temos como encontrar raízes de equações de uma maneira muito simples? Não? Você sabe ou já ouviu falar da ferramenta Atingir Meta, mas toda vez que vai utilizá-la você tem dúvidas ou problemas? Então fique comigo que este vídeo é para você. Olá, seja bem-vindo à Universidade do Excel. Neste vídeo irei apresentar como podemos encontrar a solução de equações de uma maneira muito simples, utilizando uma ferramenta extraordinária do Excel chamada Atingir Meta. Para isso, vamos considerar um exemplo dado na planilha a seguir. Eu tenho uma função f de x, igual a x ao quadrado vezes cosseno de x menos 5, onde aqui x está em radiano, tá bom, pessoal? E aí nós queremos saber, por exemplo, como podemos encontrar um valor de x, que zere essa função aqui, ou seja, encontrar a raiz dessa equação. Se formos resolver isso de maneira manual, teríamos um pouco de trabalho para encontrar essa solução. Dependendo do tamanho da equação, isso pode se tornar uma tarefa verdadeiramente trabalhosa. Então, neste caso, nós podemos utilizar aqui, a nossa dica para esse vídeo é utilizar a ferramenta chamada Atingir Meta. Eu vou te mostrar passo a passo em como encontrar a raiz de uma equação, seja ela linear ou não linear, complicada ou não, utilizando o Atingir Meta. O passo a passo ele é o mesmo para qualquer tipo de equação, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou apresentar para vocês aqui é o seguinte. Eu vou digitar, eu já tinha colocado aqui, mas eu vou fazer novamente para você poder acompanhar comigo. Essa função aqui, x2, x ao quadrado vezes cosseno de x menos 5, nessa célula aqui, na célula B4, tá bom? Então eu vou colocar aqui igual o x que eu vou digitar, que eu quero encontrar, colocar aqui em função dessa fórmula, ele vai estar na célula B2, então eu vou lá, x, B2 ao quadrado vezes cosseno, tá bom? De x menos 5. Então aqui nós temos o valor, de f de x aqui na célula B4 e o valor de x na célula B2, aqui é a variável independente, célula B2, variável dependente, célula B4. E aí eu quero saber, por exemplo, qual o valor, de x para que f de x seja igual a zero. Aqui nós podemos observar que nós podemos ficar variando aqui valores, Se eu colocar 0, eu tenho um valor, colocar 2, eu tenho outro valor. E teríamos que testar vários valores para poder encontrar f de x. A boa notícia é que temos uma ferramenta magnífica no Excel chamada Atingir Meta, que ela é justamente para esse tipo de caso. Ela é utilizada quando precisamos realizar algum cálculo iterativo entre uma variável dependente e uma variável independente. Então eu vou apresentar o passo a passo para utilizar o Atingir Meta. Mas antes disso tem um detalhe. As equações elas podem ter diversas raízes, então nós precisamos dar um valor inicial para x, a nossa estimativa inicial de x tem que ser um valor próximo à raiz que a gente quer. Haja vista, aqui estamos falando de um procedimento numérico, então quanto mais próximo da raiz que eu quero encontrar for a minha estimativa inicial, melhor, pois caso contrário eu posso encontrar uma outra raiz que não é a raiz desejada. Vamos mostrar isso de uma maneira simples. A forma da gente encontrar qual a raiz que a gente quer, o chute inicial que a gente deve dar, uma forma muito boa para isso, é fazer o gráfico desse comportamento, dessa função. Então aqui eu já tenho o gráfico dessa função aqui, variando, por exemplo, de menos 5 a 5, com um passo igual a 1, tá bom? E nós temos esse gráfico aqui, o comportamento desse gráfico, tá bom? E aí nós podemos observar que temos aqui uma raiz entre menos 6 e menos 4 e outra raiz entre 4 e 6. Isso pode ser observado tanto graficamente como também aqui na tabela. A gente observa que aqui de menos 5 para menos 4 houve uma inversão de sinal. O y, o valor de f de x estava positivo e ele passou a ser negativo. De forma análoga, entre 4 e 5 também há essa inversão de sinal, de menos 15 para 2. Foi negativo, passou para positivo. Então aqui nós percebemos
que se quisermos encontrar essa raiz aqui, nós temos que atribuir um valor próximo aqui entre menos 5 e menos 4. Se dermos uma estimativa inicial entre 4 e 5, vamos encontrar essa raiz aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu quero encontrar primeiro a raiz, né, entre 4 e 6. Então eu vou aqui no x e coloco um valor, né, próximo a isso, sei lá, 4. Né? Então a gente observa aqui que o valor de f de x está igual a menos 15. E aí agora vamos para o pulo do gato, né? Como encontrar esse valor, né, a raiz de f de x, né, dessa equação, utilizando o atingir meta. Então a gente seleciona a função que a gente quer encontrar a raiz, vem em dados, na guia dados, teste de hipóteses, atingir meta. E aqui aparece, né, a janelinha do atingir meta. E aqui nós temos o que? Definir célula é a célula, eu tenho que definir a função, né, a célula onde está a função que eu quero zerar. Para valor, e aqui eu coloco 0, porque eu quero encontrar a raiz, mas eu também poderia colocar outro valor qualquer, tá bom? Alternando célula. Qual célula? A célula da variável independente. A célula onde tem o meu x, né, que aqui no caso está na célula B2. Ao clicar em OK, a gente vê a mágica acontecendo. Observe que o valor encontrado aqui, né, foi para 0 e a minha raiz é igual a 4,92. Da mesma forma, se eu colocasse, por exemplo, o valor inicial igual a menos 5, e aí repetindo o procedimento, vou em dados, teste de hipóteses, atingir meta, definir célula, que é a célula onde tem a minha fórmula, para valor 0, alternando célula, né, a célula independente com a variável independente, clique em OK, e aí encontramos o valor, tá bom? E aí aqui tem um detalhe, aqui a gente observa que no primeiro caso, esse valor ficou igual a 0,00013, aliás, 0,0000, e aqui igual a 0,00013. Isso porque o atingir meta, ele utiliza um procedimento numérico, então ele tem um critério de parada. E aí o Excel ele nos possibilita de mexermos, né, de padronizarmos para a nossa situação um critério de parada adequado para o nosso caso. E aí, onde nós podemos fazer isso? Vamos em Arquivo, Opções, Fórmulas. Aqui em Opções de cálculo, onde nós temos número máximo de iterações, isso aqui é o número máximo de iterações que o atingir meta irá executar até ele parar. Isso para quê? Para resguardar o Excel de não ficar em um loop infinito, porque isso pode acontecer dependendo da sua equação e da estimativa inicial que foi dada. E número máximo de alterações, que é o quanto ele vai trabalhar até um passo anterior, né, uma iteração anterior para a posterior, tiver uma diferença dessa daqui de 0,001, que isso aqui também, em livros de cálculo numérico, é chamado de tolerância. Então a gente pode diminuir essa tolerância, deixar ele mais refinado, por exemplo, aumentar aqui o número de zeros aqui e clicar em OK. E aí, na hora de executar novamente o atingir meta, vamos lá em dados, teste de hipóteses, atingir meta, a célula já é essa daqui mesmo, para valor 0, alternando qual célula? A célula onde tem a minha variável independente. Clico em OK e a gente observa que ele foi, né, ele aumentou, o f de x ficou mais próximo ainda de 0, que é importante a gente lembrar. Trata-se de um procedimento numérico. Tá ok, pessoal? Gostaram da dica? Essa dica aqui é muito importante para estudantes de engenharia, profissionais de engenharia, de ciências e qualquer tipo de pessoas que precisem trabalhar com fórmulas matemáticas, com modelos matemáticos. Espero que tenham gostado. Não deixem de colar aí na Universidade do Excel. Muito obrigado e até a próxima.